Boa noite, Igreja Batista do Auer. Boa noite a você que não é membro da Igreja Batista do Auer, mas tem acompanhado os cultos online. Vamos dar início ao nosso culto de adoração e nada melhor do que ouvir a voz de Deus através da sua palavra. Vamos ler o Salmo de número 93. Livro de Salmo 93. A palavra do Senhor nos diz: o Senhor Deus é Rei. Ele está vestido de majestade e coberto de poder. A terra está firme no seu lugar e não pode ser abalada. Ó Senhor, o teu trono está firme desde o princípio. Tu sempre existe. Ó Senhor Deus, o mar profundo levanta a sua voz. O mar ergue a sua voz e ruge. O Senhor reina no céu com poder. A sua força é maior do que a fúria do oceano e mais poderosa que as ondas do mar. As tuas leis, ó Senhor, merecem confiança e o teu templo é santo para sempre. Deus é soberano, Deus é majestoso, Deus é glorioso e nada foge do seu controle, do seu plano e do seu propósito. Desde o início da história humana até hoje e o futuro estão dentro do poder absoluto e do controle de Deus. Se eu ou você cremos no Deus da Bíblia, no Deus das Sagradas Escrituras, no Deus de Abraão, Isaac e Jacó, no Deus que enviou o seu Filho Jesus Cristo para nos salvar, se nós cremos nele, nós podemos ter esperança, porque Deus é vitorioso, ele não irá vencer, ele já venceu e a vitória dele é completa. Se nós cremos nesse Deus, a nossa vitória também é completa e certeira. Amém? Vamos orar dando início ao nosso culto. Senhor Deus, obrigado, Pai, pela tua soberania em nossas vidas, na nossa nação e no teu planeta, no teu universo. O Senhor é soberano, glorioso, majestoso, rico em todas as perfeições, Pai. Muito obrigado porque o Senhor nos ensina através da sua palavra que nada foge do seu controle. Obrigado pela Igreja Batista do Auer, Deus, que diante da pandemia não parou de pregar o Evangelho, porque nós pertencemos ao Senhor. Não há leis no mundo que possam impedir a sua palavra de ser anunciada. Estamos aqui agora de forma online para adorar o Senhor, louvar o Senhor e pregar a sua palavra. Obrigado por esse culto de adoração ao Senhor. Ele é para ti, Pai, e não para agradar a nós. Tudo o que irá acontecer agora é para a honra e glória do Senhor. Toma em tuas mãos esse culto, os momentos de adoração, o momento da pregação da palavra, de oração e intercessão, que tudo que estamos agora fazendo aqui é para glorificar o Senhor. Essa oração que nós fazemos no poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos adorar a Deus agora, meus irmãos. Boa noite, igreja. É uma alegria estar aqui com vocês, louvando ao Senhor, adorando. É tão bom nesse tempo poder adorar a Deus. E Deus é tão bom e criativo que dá formas a gente estar junto, né? E hoje, antes de começar a louvar, eu gostaria de apresentar o baixista, que é meu sogro. Ele está dando a honra de participar do louvor, está ajudando a gente aqui. Obrigada, Max. Vamos louvar a Deus, amém? E declarar que Ele é santo, que Ele é poderoso. Começar mesmo exaltando o caráter dEle, porque Ele é digno de toda adoração, de toda honra, de todo louvor, amém? Santo, Santo, poderoso, quer e que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo, Santo, poderoso, quer e que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo é o teu nome em todo lugar, é do teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom.
desempenha um papel excepcional nas tradições e costumes do Irã. Nessa época, as pessoas costumam enfeitar as suas casas, lojas, vielas com flores, luzes, e quando passam nas ruas, é normal se cumprimentarem assim: Ramadan Mubarak, que quer dizer abençoado Ramadã. Nesse período, um muçulmano persa contou a sua história a um missionário local. Ele disse assim, que durante a noite, um homem de branco apareceu na frente dele, levantou a mão e falou: levante-se, siga-me. E aquele homem disse: mas quem é você? E aquele homem de branco apenas respondeu: eu sou o Alfa e o Ômega, o único caminho para chegar até o céu. Ninguém pode chegar até o Pai, exceto através de mim. Aquele muçulmano quase que implorou para o missionário local. E ele disse assim: quem é esse homem? Por que ele falou para eu segui-lo? Como eu devo ir? O que eu devo fazer agora? Me conta, me conta! Aquele missionário pegou a sua Bíblia e perguntou para aquele homem: você já viu isso? E ele disse: não. E o missionário perguntou ainda uma outra coisa. Ele perguntou: você sabe o que é isso? E aquele muçulmano disse que não. Então o missionário abriu a sua Bíblia em Apocalipse e leu: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Aquele muçulmano começou a chorar e ele começou a clamar para aquele missionário: o que eu devo fazer para aceitá-lo? O que eu tenho que fazer para segui-lo? Como que eu vou segui-lo? E aquele missionário então o conduziu em oração e a paz reinou em seu coração. Depois disso, o missionário local entregou para ele uma Bíblia e falou: guarda, esconde, porque se algum outro muçulmano te ver com essa Bíblia, você pode ter problemas. Mas aquele agora ex-muçulmano, convertido a Jesus Cristo, disse: esse Jesus que eu conheci hoje, ele é muito mais poderoso do que qualquer outro muçulmano que esteja à minha volta. Ele saiu, mas 1 hora depois, ele retornou com 10 muçulmanos, com 10 persas, e ele falou para aquele missionário local: eles também querem uma Bíblia. Ninguém nunca precisou fazer um treinamento de evangelismo com ele. Ore para que mais muçulmanos sejam alcançados através da distribuição de literatura cristã, através do projeto Bíblia para os Povos, que já distribuiu milhares de Bíblias na língua farsi. Paizinho, mais uma vez estamos na sua presença para te adorar, para te glorificar. Só o Senhor é digno de adoração, de louvor. Pai, que a sua igreja esteja unida nesse momento para engrandecer o teu nome, glorificar o Senhor. Paizinho, obrigado por todo o cuidado que o Senhor tem durante toda a semana, durante todos esse período que muitas vezes ficamos confusos, muitas vezes sem entender o porquê das coisas, mas nós temos a esperança que vem de Ti. O Senhor é a nossa esperança, é a nossa salvação, é aquele em que nós confiamos, Pai. E essa adoração, Deus, é para o seu louvor, é para te engrandecer, Pai, para colocar todo o nosso ser em adoração, em todo o nosso coração diante de Ti, Pai. Esteja conosco, Pai, cuidando de cada pedacinho das nossas vidas, de cada um, Pai, que está nesse louvor, nesse culto de adoração a Ti, Pai. Que o Senhor seja engrandecido aqui, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Digno desta canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu. Nome que é
é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Digno dessa canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Oh, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Vamos construir nossa vida em ti, Senhor. Tu és o nosso fundamento, tu és o nosso firmamento, Senhor. Só em ti nós confiamos, só em ti, Jesus. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os nossos olhos, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor
Glórias a Deus, como é bom adorar ao Senhor. Agora, igreja, é um momento de oração e intercessão. Momento que nós vamos estar aclamando ao Pai para que Ele venha estar sempre cumprindo a vontade dEle nas nossas vidas. Nesse momento eu quero estar compartilhando outro texto da Sagrada Escritura com vocês. Mateus 18, do versículo 18 ao 20. Por favor, acompanhe-me na leitura. Mateus 18 são as palavras do nosso Senhor e Salvador. São as palavras de Jesus Cristo para nós e para a sua igreja. Jesus nos diz assim: eu afirmo a vocês que isto é verdade. O que vocês proibirem na terra será proibido no céu, e o que permitirem na terra será permitido no céu. E afirmo a vocês que isto também é verdade. Todas as vezes que 2 de vocês que estão na terra pedirem a mesma coisa em oração, isso será feito pelo meu Pai, que está no céu. Porque onde 2 ou 3 estão juntos em meu nome, eu estou ali com eles. Meus irmãos, esse texto, numa leitura rasa e superficial, nos dá a entender que se 2 pessoas que creem em Jesus Cristo pedirem a mesma coisa aqui na terra, Deus, Ele vai atender. Porque Jesus Cristo não é mentiroso. E Ele diz isso aqui na sua palavra. Onde 2 ou mais estiverem ali e pedirem a mesma coisa, o meu Pai que está no céu vai atender. Mas se nós tivermos... Quantas vezes já pedimos e Deus não nos atendeu? Quantas vezes 2 ou mais pessoas já fizeram orações e Deus não atendeu? Então, o que acontece com esse texto? Acontece que esse texto está dentro de um contexto de igreja, de comunidade. Jesus está ensinando sobre a vida em comunidade, a vida em igreja. Ou seja, como nós devemos nos comportar em relação à oração dentro da comunidade, dentro da igreja, sendo igreja. Aqui não tem espaço para orações egoístas. Um exemplo, você pode estar agora enfermo, querendo clamar para a cura da sua enfermidade. Você pode estar desempregado, querendo clamar para que uma porta de emprego seja aberta. Mas, quando 2 ou mais se reúnem com um único propósito, que é a glória de Deus, ou seja, eu quero ser curado, Pai, mas não só para benefício meu, Senhor, para restabelecer a minha saúde. O que eu posso fazer pelo reino após o Senhor restabelecer a minha saúde? O que eu posso fazer pelo reino de Deus após o Senhor abrir a porta de emprego? O seu coração, a sua mente tem que estar voltada no momento da oração, pensando na coletividade e não na individualidade. Eu dei exemplos de problemas e dificuldades que acontecem pessoais, únicas. São enfermidade, crise e desemprego. Ou seja, até quando você clama pela cura da sua enfermidade, você precisa clamar pensando na comunidade. Deus vai restabelecer a minha saúde para a honra e para a glória dele, para que agora com o corpo e com a saúde restabelecida, curado por Deus, eu possa servir mais, amá-lo mais, ajudá-lo mais, ajudar mais a minha igreja, a minha comunidade. Deus, ele vai abrir a porta do meu emprego para que eu consiga arcar com as minhas despesas na minha família e que eu consiga ajudar mais pessoas, ajudar mais no social, ajudar mais no espiritual. Então é com esse espírito que nós devemos clamar ao Senhor. Quando 2 ou mais pedem com o mesmo propósito, visando única e exclusivamente a glória de Deus e o seu reino, Deus, ele atende a nossa oração. Então é com esse espírito que nós vamos estar orando agora pelos aniversariantes da semana, que fazem aniversário deste domingo até o próximo domingo. Vou olhar aqui no boletim para saber quais são. Dia 20/4, o irmão Gilberto Hirsch. Dia 23/4, a Jussiele Ramos. E dia 23/4 também, a Silvana Roberto. Nós vamos estar orando por eles agora. Orando também pelos pedidos realizados no decorrer da semana pelos irmãos da igreja. Vamos estar orando também pelos dízimos e pelas ofertas. Você que é dizimista, ofertante, nós estaremos orando pela sua vida também. E vamos estar orando também pelos aqueles pedidos, que agora você sabe como orar, como Jesus nos ensina a orar, com o coração visando a glória de Deus e o reino de Deus.
Lembrando que não cabe aqui orações egoístas, que só pensam em si próprio, e sim que pensam no coletivo, na comunidade e no reino de Deus. Nós vamos estar orando também pelo seu pedido, pelo pedido da Igreja Batista do Auer, pelo pedido de você que está em casa. Clame ao Senhor com esse espírito, tendo certeza de que Ele é fiel na sua palavra. E clame ao Senhor pensando assim: Pai, eu quero, mas eu quero porque eu quero fazer mais pelo seu reino, quero glorificar mais o Senhor. E não pense em orações egoístas agora, amém? Então vamos clamar a Deus em oração? Senhor Deus, nós te agradecemos pelos aniversariantes. O Senhor permitiu a eles que eles tivessem mais um ano de vida. Glorificado seja o Senhor pela vida deles, em nome de Jesus Cristo. Ó Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos ensina na sua palavra como nós devemos orar. Obrigado, Deus, porque o Senhor é fiel na sua palavra. Deus, os meus irmãos estão em casa agora, clamando ao Senhor em oração. A sua palavra diz, Jesus Cristo nos diz, onde 2 ou mais pedirem, o Senhor fará. Deus, que o seu Santo Espírito nos ensine agora, nesse momento de oração, a ter um coração não egoísta, a ter um coração que pense na comunidade, que pense na igreja, que pense no próximo, que ame o próximo como nós mesmos. Deus, se for para curar a enfermidade, glórias a Deus, em nome de Jesus, Pai. Que essa pessoa que clame, Deus, pela cura da enfermidade, seja curada para a honra e glória do Senhor, e que ela seja restabelecida a saúde dela, para que ela sirva no seu reino mais e mais e mais, Deus. Há pedidos também que podem ser pelo emprego, momentos de crise que nós temos atravessado, Senhor Deus. Lembre essa pessoa, Deus, que clama pelo emprego, para que quando ela consiga esse emprego, ela pense no Senhor e no seu reino e na sua glória única e exclusivamente, Senhor Deus. Senhor Deus, há outros pedidos que eu também não sei, mas o Senhor é soberano e conhece todos os pedidos e sabe o que cada um exatamente precisa para viver. Coloca-nos, Deus, dentro do centro da sua vontade sempre e nos faça saber que não precisamos nos preocupar quando amamos e cremos o Senhor verdadeiramente, porque a nossa esperança não está no homem, não está no dinheiro, não está no material, e sim no Senhor, que é o Deus soberano de todo o universo. Nos ajuda, Senhor Deus, como igreja, a saber mais orar e a ter essa constância em oração. Senhor Deus, também nós agradecemos ao Senhor, Pai, pelos dizimistas e ofertantes que têm sido fiéis, Pai, na obra do seu ministério e que entendem, Senhor Deus, que tudo que pertence a eles é do Senhor. Eles nunca conquistaram nada por força própria. Todas as conquistas vêm do Senhor, porque a sua palavra diz no Salmo que o Senhor é soberano sobre tudo. Deus, tome em suas mãos a nossa igreja, essas orações que foram levantadas ao Senhor, que o seu Santo Espírito, Pai, nos ensine cada dia mais a viver mais para a honra e glória do Senhor, e que seja feita a sua vontade, Deus, e não a nossa, porque a nossa vontade muitas vezes é enganosa. Que seja feita a sua vontade, Pai, na vida minha, na vida do meu irmão, que com fé está clamando agora ao Senhor. E obrigado, Senhor Deus, pela sua palavra, que nos dá certeza da sua soberania em nossas vidas, e isso nos enche de esperança, alegria, porque sabemos que pertencemos a um Deus vivo, a um Deus real, a um Deus que dá provisão, a um Deus da cura, e a um Deus que nos dá o privilégio de servirmos no seu reino. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Queridos, nós estamos aqui nessa noite para adorar esse poderoso Deus. É o Deus que nos sustenta, é o Deus que nos dá toda a provisão, é o Deus que está conosco em todos os momentos. Deus nos ama tanto que deu seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós naquela cruz. Mas glória a Deus, porque Ele ressuscitou, Ele está vivo e tem todo o poder na terra, no céu e debaixo da terra, em todo lugar. E Ele conhece o nosso coração. Ele sabe quando nós estamos tristes, quando nós estamos enfrentando problemas, e Ele sonda o nosso coração. Se nós confiamos nesse Deus todo-poderoso, a sua palavra diz que Ele ouve a nossa oração. E Ele é tão poderoso que Ele nos responde
E Ele faz muito mais do que nós pensamos, do que nós imaginamos, segundo o poder que dele opera em nossas vidas. Vamos adorar esse poderoso Deus. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro
anseia pelo seu poder nas nossas vidas, anseia pela sua presença nas nossas vidas. Nós queremos nos achegar a Ti essa noite, Deus, com o nosso coração, inclinados ao Senhor e a Sua voz, a Sua palavra, e a quem o Senhor é. Nós Te desejamos, nós Te ansiamos, Pai, nesses tempos de aflição e dificuldade, relembrar aquilo que o Senhor fez e continua fazendo por nós. O Teu poder através das nossas vidas. Nós ansiamos por Ti, Jesus. Amém. Olá, meus irmãos. Hebreus 10, verso 25 diz: não deixemos de congregar, como é de costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai se aproximando aquele dia. Baseando nesse texto, eu gostaria de fazer uma breve contextualização desse verso, resumidamente abordar sobre as formas de culto a Deus, e então poder trazer uma reflexão diante do que estamos vivendo como igreja hoje nesse tempo de pandemia. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, a nova aliança operada pela morte de Cristo dá ao crente, a eu e você, acesso afetivo à presença de Deus e não mais de forma figurada. Podemos então desfrutar de sua comunhão. O Antigo Testamento falava um pouco desses privilégios que tinham, mas os seus ritos e cerimônias não levavam ninguém a experimentar desse privilégio. Como as coisas estão diferentes agora, eu e você podemos aproveitar desse privilégio de estar na presença de Deus, poder cultuar com o véu rasgado. Agora o crente pode estar diante de Deus através da oração, através da leitura e em comunhão com os irmãos. O que o autor de Hebreus está dizendo é que devemos reconhecer que é impossível viver uma vida cristã sozinho. Devemos nos reunir uns com os outros, devemos nos despertar, nos encorajar mutuamente, e ele reforça que muito em breve a presente noite acabará e um dia novo vai raiar. Esse dia se aproxima, meus irmãos, cada vez mais. Sendo assim, cada dia devemos estar mais alertas do que no dia anterior. Hoje pode ser o dia em que o Senhor virá. O autor ele deixa claro que não basta entender a verdade, é necessário dar a essa verdade uma resposta apropriada. A única resposta correta ao que ele acabou de explicar seria uma vida cristã digna, que é caracterizada por oração, comunhão, zelo crescente, busca pelo bem do próximo. Constantemente devemos adorar e buscar a Deus como igreja. Estamos vivendo um momento de pandemia e nos parece impossível de realizar algumas dessas características, como repartir do pão, como batizar, ouvir as vozes dos irmãos durante o louvor, ou um amém no final da oração. Mas será que essa é a vontade de Deus para a sua igreja? A vontade de Deus revelada na Bíblia? Então eu quero destacar 3 formas bíblicas de prestação de culto, de prestação de serviço ao nosso Deus. O primeiro, e acredito ser o mais importante, é o culto individual, aquele culto pessoal. É aquele culto que nós prestamos a Deus ao entrar no nosso quarto, trancar a nossa porta. É a nossa devocional diária, a nossa adoração, o nosso jejum, a leitura da palavra de Deus individualmente. É na intimidade com Deus. É na intimidade com Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que a vida cristã se fundamenta, que a vida cristã se desenvolve. A palavra de Deus diz em Salmos 25:14, a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Jesus nos ensina que precisamos buscar um momento a sós com Deus. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta, orarás o teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Eu acredito que o culto individual, pessoal, também faz parte da forma como nós estamos fazendo aqui. Nós não estamos reunindo presencialmente, mas cada um está assistindo ao culto, talvez no quarto, talvez na sala.
mas eu vou falar um pouquinho mais depois sobre isso. A outra forma de culto é familiar, é a doméstica. O culto doméstico é uma reunião mais informal, ali em casa, normalmente com os membros da família ou com pessoas próximas. Deuteronômio 6 diz que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensina-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. É nesse tipo de culto, meus irmãos, que nós vemos as bênçãos de Deus se derramando sobre a vida do casal, dos filhos, da família, onde observamos e desfrutamos da paz de Deus, aquela paz que Deus proporciona à família que busca a Ele de forma unida. E por fim, o culto comunitário, que eu acredito ser o alicerce da igreja. Esse é o culto público, é o culto comunitário ao Senhor. Culto público é sinônimo de ajuntamento, de estar junto, ou seja, não podemos confundir o culto comunitário com o culto online. Ainda que estejamos assistindo ao mesmo tempo na internet, nos comunicando aqui via chat, esse não pode ser comparado ao culto de comunhão dos crentes, no ajuntamento, estando juntos, cantando, louvando, se abraçando. Quando você faz uma videochamada com alguém, você não se relaciona. Ou melhor, é um relacionamento só que não íntimo. É um relacionamento não próximo. É um relacionamento não junto. Você sabe que é limitado. O culto congregacional só ocorre quando o povo de Deus se reúne formalmente, presencialmente, e isso é público, para adorar e adorar o nome do Senhor, por meio de orações, com ações de graças, leitura da Escritura, pregação, evangelismo, cântico dos salmos, partindo e distribuindo o pão e batizando. Nós não podemos fugir dessa realidade de que não estamos saboreando dessa doçura da comunhão dos santos, da mesma forma como nós fazíamos antes. E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. O culto online jamais poderá ser comparado ao culto presencial e muito menos elevá-lo ao mesmo nível. Para quem gosta de futebol, ainda que você assista um jogo pela televisão, veja de vários ângulos, não se compara assistir no estádio, com a torcida, com os amigos. Por mais que você fale com a sua família distante por vídeo, nada é comparável a estar na presença dela. E por isso que nos encontramos. Assim como ansiamos ver os nossos familiares, poder abraçá-los, poder fazer tantas coisas que nós queremos fazer e não podemos agora, assim deve ser a vida do cristão com relação ao culto congregacional, presencial, no ajuntamento santo. Devemos ter essa vontade. O culto comunitário deve ser algo muito esperado e desejado por todos, algo que deve gerar alegria, júbilo ao estarmos juntos. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. E ofereçam no mesmo dia grandes sacrifícios e se alegrem, porque Deus os alegrará com grande alegria. E essas mulheres, os meninos, se alegraram, de modo que a alegria de Jerusalém ouviu-se de longe. Vou me ater um pouco mais sobre essa forma de culto, o culto comunitário, o culto público, o qual não podemos ter nesse momento de forma intensa como era antes. E eu queria compartilhar algumas reflexões. Espero fazer de uma forma que te leve também, ao menos, refletir comigo a respeito disso. Certa vez eu perguntei para um pastor como eu poderia levar uma doutrina bíblica para a igreja e esperar que ela aceitasse. E aí ele me disse que o que eu deveria fazer, antes de tentar ensinar alguma doutrina, era ensinar a igreja a amar a Bíblia e se submeter a ela, acima de tudo. Então, a aceitação da doutrina seria consequência dessa submissão bíblica. O culto online não é novo. Muitas igrejas já faziam antes da pandemia como forma de alcançar pessoas que de alguma forma não poderiam estar ali presentes. Talvez poucos saibam, mas eu fui um dos pioneiros nessa onda. Em 2013, criei uma comunidade online chamada Culto na Rede, onde realmente fazíamos tudo que uma igreja fazia, só que de forma online, né? Diversos pastores já pregaram lá, alguns bem conhecidos divulgavam o nosso trabalho. Inclusive, as pessoas, elas me escrevem hoje lembrando dessas horas, desses vídeos que nós passávamos no YouTube, no Facebook, nos chats que nós ficávamos conversando ao vivo, como agora.
Eu vi aquele projeto crescendo, só que também vi muitos crentes que não estavam frequentando suas igrejas, acreditando que o culto online era apenas, era tudo que era necessário para concluir semanalmente a sua rotina, o seu papel de cristão. Antes da pandemia, muitas igrejas já transmitiam seus cultos ao vivo, mas sempre foi consenso de que quem assistia o culto pela internet não estava participando de forma integral daquele culto, por diversos fatores limitantes. A principal e óbvia para a gente é de não estar presente fisicamente, corporalmente. Meus irmãos, a igreja não se reúne somente no espírito. O corpo físico é importante também. Assim como através da palavra, nosso espírito é alimentado, através da comunhão, nosso corpo se alimenta do amor, da compaixão, das lágrimas, do sorriso, do abraço, da cura por imposição de mãos. O fato de toda a igreja assistir um culto online, gravado, como nós estamos fazendo, ou ao vivo, não muda essa realidade. Continuamos cultuando a Deus, mas não de forma comunitária, não de forma pública. Não podemos deixar nos esfriarmos e perdemos a essência do que é o culto presencial, a importância do culto a Deus através da reunião, através da assembleia dos irmãos. Dito isso, eu faço uma pergunta que imagino que a resposta deve estar na sua ponta da língua. Quando abriremos as portas da igreja? Quando voltaremos a nos reunir como congregação? Porque congregação é juntar-se, esse é o significado da palavra congregar. Quando faremos isso, meus irmãos? Quando todos se vacinarem? Quando o Estado, prefeitos, governadores, a justiça permitir? Quando a pandemia acabar? E se não acabar, meus irmãos? Há uma indicação, pelas informações que recebemos, que a vacina não será uma panaceia. Ainda teremos que cuidar com distanciamentos, com máscaras, sem muitas aglomerações. Irmão, não deixa de refletir sobre isso. Quem vai decidir o momento em que os crentes poderão voltar a congregar, a estar juntos? O Estado vai decidir isso? Semana passada, eu vi a Suprema Corte decidir que o crente não precisava estar na igreja. Então deu as diretrizes de como se deve buscar a Deus. Quando que a igreja se acovardou e aprendeu a submeter a liturgia do culto ditada pelo Estado, que muitas vezes é ateísta, e não mais à luz da Bíblia? Não é questão de política, meu irmão. Paramos de refletir sobre o que a palavra de Deus nos ensina para ouvir o que as autoridades pregam. Mas Henrique, não é só isso, é questão de testemunho aos não crentes. Nós nos amparamos na justificativa do mau testemunho e na realidade não acredito estarmos dando testemunho algum. Ou estamos? Será que o mundo está olhando para nós neste momento e glorificando a Deus porque estamos fazendo um culto online com a igreja fechada? Eles estão nos respeitando mais por isso? Eles estão olhando para Deus devido a essa atitude nossa? Nesse momento de pandemia, meus irmãos, de suicídio, de depressão, fechamos a porta do hospital espiritual para o mundo. Para onde vai um depressivo ao passar na frente da igreja no domingo e encontrar as portas fechadas? Para onde vai um viciado em drogas ao se deparar com os portões trancados, onde ele se lembrava que sua mãe sempre falava para ele ir aos domingos? É engraçado, mas hoje, esse viciado, ele entra na nossa igreja para roubar, porque não tem ninguém nela. Onde um suicida, meu irmão, tentando dar mais uma esperança para a sua vida, onde ele vai procurar a voz de um pastor que fale do amor de Deus? Ele vai buscar na internet, vai entrar no Google, será que ele vai procurar um culto online para achar a resposta? Estamos fechando as portas do céu, escancarando as do inferno. Eu quero repassar uma informação aqui que eu coletei durante essa semana referente aos nossos cultos online, desde quando fechamos a igreja. 48% dos que assistem os nossos cultos têm entre 45 e 54 anos. Esses dados contabilizam pessoas que estão ligadas ao YouTube com sua conta pessoal. 25% são acima de 65 anos. Menos de 20% são de 55 a 64 anos. E olha só, meus irmãos, apenas 2% são de 35 a 44 e menos de 2%
têm entre 25 e 34 anos. Praticamente os jovens, 1,5% menos, são jovens de 18 a 24 anos que assistem ao nosso culto. E nós não temos relatos de pessoas de 13 a 17 anos, não temos registro de que eles assistem o culto. Se alguém dessa idade está assistindo, ele não está sozinho. Está com alguém mais velho que colocou para assistir. Mas nenhum adolescente, poucos jovens, pegou no celular e assistiu um culto online durante esse 1 ano de pandemia. O que você sugere então, Henrique? Primeiramente, se dentro de você essas palavras estão gerando um espírito de rebeldia e militantemente você acredita que é isso, temos que voltar para a igreja, aglomerar e desobedecer às leis, você não está compreendendo a intenção das minhas palavras. A rebeldia sem convicção bíblica é um pecado fatal para o cristão. A nossa militância não é contra a carne, contra o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século. De nada adianta você militar contra uma decisão autoritária e não contra o que realmente está acontecendo ao nosso redor. E não estamos percebendo. A igreja de Cristo parece estar mais longe da realidade do que ela imagina que esteja. E essa realidade está escancarada na pandemia. Eu estou falando da Igreja Batista do Auer, estou falando das igrejas em nosso país, da igreja do mundo. Talvez na busca para encontrar onde falhamos, descobriremos que não foi neste tempo que começamos a perder a essência. Ela vem se perdendo há alguns anos. Durante muito tempo, eu vi irmãos brigando por assentos marcados na igreja, para estar mais próximo ali do púlpito. E aí, quem sentasse no meu lugar ia se ver comigo. Só que nesses últimos anos eu vejo gente chegando cedo para sentar no último banco. Uns para não serem notados e outros para sair mais rápido. Quantas vezes eu fiquei chateado por fazer escala do louvor e não encontrar meu nome em algum domingo. Hoje a equipe de louvor olha para a escala, torcendo para não ver seu nome se repetindo nos outros domingos. A programação semanal da igreja tomava sempre um bom espaço no boletim. Segunda de manhã era culto, tinha oração, terça ensaio do coral, quarta-feira culto, sexta culto de oração, sábado era dos jovens, domingo de manhã EBD, à noite culto de celebração. Mas é muita programação, pastor. Vamos focar no domingo à noite. Nesses últimos dias, quando eu vi a lista de participantes do culto de forma incompleta ali, ou com o menor número de pessoas que foi permitido de estarem na igreja durante o culto, percebi que o culto presencial não parece ser tão importante assim. Sobra mais vagas disponíveis do que preenchidas. Cadê a igreja? É medo de ser infectado? Mas durante a semana estão nos mercados, andam nos ônibus, visitam os amigos. Será mesmo que isso é medo? Pastor, vamos deixar o culto só online, é perigoso agora. Olha só, havia um tempo em que os cristãos se reuniam para morrer. E hoje, eles não se reúnem para não morrer. Quando que o crente aprendeu a ter medo da morte? Mas como eu acredito que o medo não seja o problema aqui, é inevitável pensar e temer com aquelas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo a respeito dos últimos dias. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, este será salvo. Jesus estava falando de você. Em qual desses grupos você se encontra? Quantas vezes você orou nesse tempo, meus irmãos, para o final da pandemia? Não olhando para a economia ou para matar a saudade dos amigos, mas visando a abertura da igreja. De poder congregar novamente, de poder ter a igreja aberta novamente. Se não conhecemos a necessidade, a importância, a essência do cristianismo, a importância do culto congregacional, públicos, juntos,
enquanto não entendemos o que significa o partir do pão, participar da Assembleia dos Santos, dos louvores dos justos, se não enxergarmos tudo o que está acontecendo, além dessa pandemia, então podemos nos contentar apenas com o culto online. Esta palavra não é só para você, mas é para mim também. É para todos nós. Precisamos de um despertamento, que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, para que possamos enxergar o que está acontecendo por detrás desse tempo, e o que acontece em nossos corações. Jeremias 17:10 diz: eu, o Senhor, sondo o coração, eu provo os pensamentos, para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Que possamos pedir a Deus que nos revele aquilo que está em falta. Assim como o salmista fez, por entender seu tempo: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Essa deve ser a nossa oração nesse tempo. E você pode orar a Deus: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Que o Senhor nos abençoe. Tudo que eu quero está em ti, toda a minha vida eu te entrego, pois não há outro além de ti. Tudo que eu possa conquistar não se compara à tua presença, nem ao prazer de te adorar. Dias vêm, dias vão, e em meu coração só aumenta o desejo de te encontrar. Agradecido eu sou pelo que já recebi, mas não estou satisfeito. Eu quero mais te conhecer e prosseguir em te conhecer. Este é o alvo da minha vida, Senhor. Te conhecer e prosseguir em te conhecer é tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Tudo que eu quero está em ti, toda a minha vida eu te entrego, pois não há outro além de ti. Tudo que eu possa conquistar não se compara à tua presença, nem ao prazer de te adorar. Dias vêm, dias vão, e em meu coração só aumenta o desejo de te encontrar. Agradecido eu sou pelo
e prosseguir em te conhecer. Esse é o alvo da minha vida, Senhor, te conhecer e prosseguir em te conhecer. É tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. É tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. É tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Igreja Batista do Auer, nós estamos chegando ao fim do culto a Deus. Quando nós temos o nosso culto presencial na igreja, nesse momento é o momento em que nós levantamos, nos abraçamos, conversamos, damos risada, desejamos uma boa semana para a pessoa, colocamos ali a conversa em dia, projetamos algo novo para a igreja e marcamos até às vezes reuniões. Como é importante o culto presencial, glorificado seja o Senhor pela tecnologia que permite nós fazermos um culto de forma virtual, mas nunca se esqueça que a igreja é um corpo e um corpo precisa estar unido e a cabeça desse corpo é Jesus Cristo. Então, com esse espírito de saudade e de esperança que nós voltaremos aos nossos cultos presenciais, que a gente se despede de você. Tenha uma ótima semana em nome de Jesus Cristo.